Olá, pessoal! Hoje o meu grupo irá apresentar sobre a doença de Crohn. Essas são as integrantes do grupo. Neste trabalho, para abordar a doença de Crohn, trouxemos um caso clínico que fala sobre uma moça de 15 anos com a doença de Crohn. Os principais sintomas descritos no relato de caso foram diarreia, cólica abdominal, fistulização na parede abdominal. Após um determinado período, também verificou anemia e, subsequentemente, a perda de peso. Devido a esses sintomas, foram feitos exames que normalmente são usados quando o médico suspeita do quadro da doença de Crohn, como colonoscopia, endoscopia, biópsia e exame histopatológico. O que é a doença de Crohn? É uma doença inflamatória séria do trato gastrointestinal. Afeta principalmente a parte inferior do intestino delgado, o ilho, e intestino grosso, o cólon, podendo afetar qualquer parte do trato gastrointestinal. Essa doença habitualmente causa diarreia, cólica abdominal, em alguns casos febre e sangramento retal. Também pode ocorrer perda de apetite e de peso. Os sintomas podem variar de leve a grave, mas normalmente as pessoas com a doença podem ter vida ativa e produtiva. Independente da região acometida pela doença, a doença de Crohn pode assumir 3 formas, podendo ser como manifestação clínica ou evolução da doença, sendo as formas a inflamatória, cursando com febre, cólica, diarreia e emagrecimento. Dessa forma, como vemos na imagem, gera uma inflamação no intestino grosso. Estenosante, forma secundária ao edema, ao espasmo e à fibrose que se instalam nas regiões lesionadas no intestino e causam sintomas como náusea, vômito, cólica e distensão com hipertimpanismo abdominal. Na imagem podemos observar a obstrução intestinal mecânica e, como consequência, o intestino delgado acaba tendo inchaço. Já na forma fistulizante, pode ser sintomática ou assintomática, sendo consequência do processo inflamatório do tipo transmural, que atinge todas as camadas da parede, mucosa, serosa e penetrante. Essa fístula pode gerar uma conexão do intestino com outros órgãos, como podemos observar na imagem. Embora a etiologia da doença continue por explicar, há muitos estudos sendo realizados nesta área, e acredita-se que a doença resulta de uma combinação de diversos fatores. Estudos mais recentes indicam a susceptibilidade genética, a resposta imunológica, a microbiota intestinal e os fatores ambientais estão envolvidos e funcionalmente relacionados com a patogênese da doença. Como acontece? A doença de Crohn geralmente envolve o ilho e o cólon, mas pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal, de forma descontínua. O gene NOD2 foi o primeiro gene a ser descoberto que demonstrou estar relacionado com a suscetibilidade para a doença de Crohn. Este gene codifica a proteína CARD15, família de domínio de recrutamento de ativação de caspase 15, uma proteína intracelular expressa na lâmina própria de macrófagos neutrófilos, células dendríticas e células de Paneth, e que desempenha um papel importante na imunidade inata e adaptativa do intestino. A CARD15 é um receptor intracelular que reconhece o MDP, dipeptídeo de muramil, o componente maior do peptídeo glicano presente nas bactérias, induzindo a produção de citocinas pró-inflamatórias que estão envolvidas na inflamação do intestino. Mutações no gene NOD2, assim como em genes que codificam outros receptores de reconhecimento, limitam a capacidade do sistema imunológico da mucosa intestinal de detectar os micro-organismos, levando a uma deficiente liberação microbiana, o que resulta numa persistente estimulação antigênica. Consequentemente, a mucosa intestinal apresenta uma inflamação persistente devido à perda da regulação das vias pró-inflamatórias, o que possibilita o desenvolvimento da doença. Sistema imunointestinal. O sistema imunointestinal tem a capacidade de estabelecer tolerância imunológica aos micro-organismos comensais e também contra micro-organismos patogênicos. Um dos mecanismos de ligação entre o sistema imune e a microbiota está relacionado com o reconhecimento de componentes da parede celular ou segmentos de DNA que são identificados por receptores de reconhecimento padrão localizados nas células epiteliais. Na imagem, temos como receptores de reconhecimento padrão os Toll-like receptors e os Nod-like receptors. Estes são responsáveis por detectar sinais microbianos denominados padrões moleculares associados a patógenos.
Os PAMPs, eles são estruturas que estão presentes nos micro-organismos, sendo na parede celular bacteriana ou até mesmo no DNA bacteriano. Os PAMPs, eles desencadeiam uma resposta inflamatória a partir da sua sinalização, e isso pode favorecer a proliferação de células progenitoras, contribuindo para a integridade intestinal. Então, como temos na imagem, temos a movimentação de células como macrófago, neutrófilos, células dendríticas e até mesmo a célula T. Elas se movimentam a partir do reconhecimento do não próprio e geram uma liberação de citocinas, fazendo uma inflamação, um processo inflamatório. Porém, se esse processo inflamatório não ocorrer de forma adequada, pode gerar danos para a microbiota intestinal. Mutações de NOD2 associadas à doença de Crohn. Na imagem, podemos ver a relação da produção deficiente de defensina por células de Pennée na presença de mutações de NOD2 associadas à doença de Crohn. Em situação não patológica, o MDP, derivado da microbiota intestinal, ativa a NOD2 expresso pelas células de Pennée a induzir a produção de defensina. As defensinas, elas têm um efeito bactericida contra a microbiota intestinal para controlar a concentração das mesmas no ilho terminal. Porém, na presença da doença de Crohn, o polimorfismo no gene NOD2 faz com que a produção de defensina pelas células de Pennée pode ser reduzida, levando ao aumento da concentração da microbiota no intestino delgado. Isso, justamente contra os efeitos da mutação de NOD2, pode levar à inflamação do intestino delgado na doença de Crohn. A partir dessa imagem, podemos ver outras possíveis consequências que, além da disbiose, o polimorfismo do NOD2 pode causar e induzir na doença de Crohn. Como, por exemplo, temos a desregulação da resposta imune, levando a uma resposta do tipo TH1 excessiva. Na doença de Crohn, temos que as células TH1 são vistas como causadoras da inflamação intestinal, já que produzem uma maior quantidade de L2 e FN-gama. Também temos a citocina IL-21, que está aumentada na mucosa inflamada e é uma boa observação, já que induz a resposta imunológica das células TH1 e TH17. A doença de Crohn tem relação com fatores ambientais. Trouxemos como destaque o tabagismo e a vitamina D. O tabagismo ele tem relação com diferentes mecanismos, tais como o aumento da síntese de radicais livres de oxigênio e danos funcionais nos monócitos. Já a vitamina D ela é necessária para a ativação das respostas antibacterianas via Toll-like receptors e tem um papel importante na regulação da autofagia. Essa vitamina também é capaz de modificar a função dos linfócitos T e B, e na doença de Crohn foi verificada uma deficiência nessa vitamina como um diagnóstico. Trouxemos esse artigo para indicar, pois ele elucida alguns mecanismos pelo qual a doença autoimune pode acontecer, por exemplo, o elo entre a imunidade inata e adquirida através dos receptores Toll-like, pois processos inflamatórios desencadeados pela imunidade inata pode ter um efeito de estímulo imunológico, sendo possível assim uma resposta fora do normal, além de demonstrar também a natureza multifatorial das doenças autoimunes e uma certa prevalência de polimorfismos genéticos.